Arte ou narrativa, qual é o elemento mais importante dos mangás? Quando eu penso no que para mim é o mais importante em um mangá e procurando me especializar mais na diferença entre os mangás e o estilo americano de se fazer quadrinhos, penso que a principal característica e a diferença entre o estilo americano e o estilo japonês de se fazer quadrinhos é a capacidade de criar conexão através da manipulação das emoções. Quando criança eu não entendia direito por que os mangás me fascinavam tanto. Eu também lia quadrinhos americanos como Homem-Aranha, Hulk, Superman, entre outros. Mas eu acho que a primeira coisa é a conexão que o leitor cria com os personagens. Pois a maior parte dos mangakás, eles sempre buscam criar personagens extremamente humanos, não superdeuses ou personagens que sempre vão vencer no final. Aquela insegurança, aquela fraqueza, sentimentos humanos como alegria, raiva, insegurança, medo, todos esses sentimentos, muitos personagens, embora eles tenham poderes incríveis capazes de talvez até destruir o mundo, mas aquela coisa humana que todos nós temos podia ser sentida através desses personagens e dessas histórias. Não estou dizendo que os personagens de quadrinhos americanos não podem despertar tais sentimentos ou também não são humanos, mas é a maneira como isso é contado que, para mim, no meu caso, criou uma conexão. Talvez outras pessoas criem mais conexões com personagens como Homem-Aranha, entre outros. No meu caso, a conexão foi criada com esses personagens. Toda obra audiovisual, ou apenas visual, através de literatura ou quadrinhos, tem o objetivo de despertar emoções em quem está assistindo ou lendo. Então isso não é exclusivo dos mangás e dos animes. Todas as obras, filmes, séries, qualquer coisa que a gente assiste, o objetivo é criar uma conexão. Para que a gente continue consumindo aquele material, é preciso haver uma conexão emocional com os personagens. Então saber trabalhar isso é a coisa mais importante na criação de um mangá. Sobretudo, os mangás eles têm uma peculiaridade a mais. E para nós ocidentais talvez seja um pouco difícil de entender isso. E é aí que está a cereja do bolo, na minha opinião. Quando eu leio um mangá, o modo como os mangakás eles transmitem essas emoções faz com que automaticamente a gente consiga sentir o que aqueles personagens estão passando, o que aquelas situações estão querendo dizer. E isso é uma herança do modo como o cinema e o teatro é feito lá no Japão. Nos países asiáticos, sobretudo o Japão, como estamos falando de mangá, eles são mais retraídos emocionalmente. De modo que nos filmes, nos teatros e nas obras audiovisuais de maneira geral, a atuação é diferente de como nós vemos aqui no Ocidente. Eles exageram muito mais nas expressões, exageram muito mais no modo como eles atuam. Então essa atuação, às vezes um pouco para nós, até mais caricata, ela também é transmitida nas obras como mangás e nos animes. Ou seja, quando nós lemos um mangá ou assistimos um anime, mesmo seja um anime ou um filme em animação japonesa, as atuações, as expressões, o modo como eles se comportam é um tanto exagerado, mas faz sentido porque ali é um desenho, então a gente deixa passar despercebido, mas é basicamente uma emulação do que seria na vida real, como eles atuam se fosse um filme ou uma série. Isso é muito perceptível quando nós vemos um filme live action que adapta um mangá ou um anime. Os atores eles tentam transmitir essas emoções bem caricatas, assim como é nos mangás. E para nós que não consumimos isso constantemente, pode parecer um pouco estranho. O modo como o ocidental atua é mais buscando a realidade, buscando o realismo, buscando como as pessoas agiriam normalmente. Então os mangás, por sua vez, eles usam e abusam desse modo caricato, esse modo muito expressivo para contar uma história. Porque o objetivo principal é transmitir uma emoção. Então essa é a diferença entre o mangá e os quadrinhos tradicionais americanos ou europeus, ao meu ver.
o modo como as emoções são transmitidas. O objetivo de todo grande mangaka e de todo mangaka em geral é transmitir uma emoção. E o que difere os bons mangakas, aqueles que são memoráveis, daqueles que não são, é a capacidade de manipular as emoções do leitor que está lendo aquele mangá e assim criar uma conexão entre o leitor e a obra. É como se o mangaka transmitisse as emoções deles através da arte e nós que estamos consumindo aquele material conseguimos captar essa emoção, esses sentimentos. E pensando assim, faz muito sentido nós nos conectarmos com grandes obras. Eu lembro quando eu era muito garoto e eu assistia, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco e eu via as inseguranças, os medos e as aflições que aqueles personagens sentiam por serem extremamente humanos, mas, embora muito jovens, eles davam de tudo pelo propósito deles, pelo ideal deles, que era proteger a deusa da qual eles acreditavam. Ou, por exemplo, o Gohan do Dragon Ball, que é meu personagem favorito, que era uma criança tímida, meiga, com medo, até às vezes de conversar com outras pessoas, mas tinha um grande potencial. E quando foi necessário que ele desse tudo de si, ele conseguiu salvar o mundo, mesmo sendo inseguro, mesmo tendo medo, mesmo não se achando capaz para aquela missão. Recentemente, há uns 2 anos, eu assisti um anime que todo mundo conhece, o Jujutsu Kaisen. Embora a animação seja incrível, embora tudo seja maravilhoso, mas um dos momentos que eu mais me impactei foi quando o protagonista, o Yuji, ele, acho que é no episódio 5 ou 6, ele percebe que o inimigo que ele está enfrentando é muito forte e que ele vai morrer. E naquele momento ele tem medo. Ele ficou para enfrentar o inimigo, pediu para os amigos dele ir embora. Ele teve aquela atitude corajosa, mas ele não tinha força para vencer. E ele começa a chorar porque ele está com medo de morrer e ele não quer morrer, né? E aí tem toda uma reviravolta que acontece depois, mas aquele sentimento bem humano de eu quero continuar vivo, eu não quero acabar com isso agora, sabe? Entre outros muitos personagens que têm sentimentos que são humanos, que têm sonhos, têm desejos, têm ambições, mas às vezes uma responsabilidade muito grande como salvar o mundo cai no colo dela. E mesmo essa pessoa insegura, mesmo essa pessoa com suas limitações, precisa se levantar e proteger todo mundo. O Homem-Aranha é um pouco assim. É um pouco não, ele é muito assim. E eu acho que é por isso que todo mundo gosta tanto dele, né? Como eu tenho falado, meu objetivo não é diminuir os outros tipos de narrativas, de quadrinhos, etc. Todas elas são muito úteis e são muito funcionais e tem público para todos. O meu objetivo aqui é falar por que eu acho e eu acredito que os mangás são diferentes das outras obras e o que faz essa diferença. Porque quando a gente pensa em mangá, a gente de cara já pensa nos olhos grandes, pensa em coisas exageradas como... E aí é um demérito, porque existe muita coisa assim mesmo, de mangás que usam temas sexuais, ou coisas envolvendo... tentáculos. Existe muito um lado reprimido do japonês, principalmente para esse lado sexual, que é transmitido através dessas obras também, que é muito bizarro, muitas coisas bizarras. Mas eu estou tentando trazer para essa conversa os mangás e as obras sérias que querem passar uma mensagem, como por exemplo Pum Pum, de Nio Asano, que fala muito sobre a vida, fala muito sobre o cotidiano, fala muito sobre você crescer e as pequenas frustrações que a gente vai tendo ao longo da vida, como a primeira desilusão amorosa, como um amigo que precisa ir embora porque os pais se mudaram, o pai foi promovido da empresa e você não vai mais ver aquele teu amigo por muitos anos, talvez nunca mais. Fala sobre separação e como uma criança lidar com isso em um ambiente onde os pais estão se divorciando e como é você precisar seguir em frente, passando por todos os desafios que naturalmente a gente passa pela vida sem desistir. Muitas vezes a obra passa até essa sensação de que algum dos personagens vai desistir, mas a mensagem é sobre não desistir. Embora tudo possa parecer difícil, embora a gente não veja muita esperança, uma luz no fim do túnel, continuar seguindo em frente, continuar lutando até a gente alcançar nossos objetivos. E talvez a gente não alcance todos eles, mas chegar num período onde nós podemos nos sentir felizes
com os resultados alcançados. Existem muitas obras que trazem temas como lidar com bullying, preconceito, entre outras muitas coisas. E esse senso de transmitir as emoções nos mangás, eles são tão importantes, mas tão importantes que às vezes até a arte é deixada em segundo plano. Quando eu digo a arte, eu não estou falando que o mangá é inferior a outros estilos na parte artística, até porque eles têm prazos muito curtos. Eles precisam às vezes produzir 20 páginas por semana, mas o que eu estou querendo dizer é que se uma ação, se uma emoção ou um momento exigir algo extremamente abstrato ou algo extremamente exagerado, aquilo vai acontecer a fins narrativos. Aí a gente volta ao modo de atuar oriental. Muitas vezes nós vemos nos animes em expressões extremamente exageradas, seja para alegria, seja para tristeza, seja para raiva, porque o objetivo é realmente que nós consigamos entender o impacto daquilo que o mangaka está querendo passar. Então, artisticamente, o exagero é permitido se o objetivo for passar uma emoção. Não importa se o estilo ou o desenho não está anatomicamente correto, não importa se às vezes o cenário pode estar um pouco estranho ou às vezes nem ter cenário, mas se o objetivo for concluído, que é passar uma emoção, a cena pode-se dizer que está aceita. Então o mangá não é sobre olhos puxados, não é sobre quão anatomicamente o desenho é, não é sobre o tanto de pontos de perspectiva e os cenários extremamente realistas que são usados. Existem mangakas que fazem isso e muitos bons mangakas fazem isso, mas o mais importante é como a narrativa é criada para transmitir uma mensagem e uma emoção. A arte às vezes fica até em segundo plano, como nós falamos aqui. Mas quando eu digo que a arte fica em segundo plano, não estou querendo passar a mensagem que é permitido fazer qualquer coisa. Nós que não somos esses lendários mangakas que sabem a hora exata de usar um bom cenário, uma arte fantástica e momentos onde você pode resumir, a gente precisa estudar todas as coisas. Eu vejo muitos jovens querendo já sair fazer mangá, já querendo sair desenhando, e muitas vezes o desenho fica estranho, os cenários ficam ruins, tudo tá muito amador, porque não passou por aquele processo básico que é estudar anatomia, estudar perspectiva, estudar composição, estudar narrativa, estudar drapeado, que é o tecido, estudar ambientação, entre várias coisas. Todas as coisas precisam ser estudadas para que o seu trabalho possa realmente transmitir aquelas emoções que você quer. Como você vai transmitir uma emoção se você não consegue desenhar aquilo através de um mangá? Então escreve um livro. Se o objetivo é desenhar, você precisa saber desenhar aquelas coisas. Então eu não estou dizendo que a arte precisa ser negligenciada, não. Mas não precisa você também esperar chegar no nível desses grandes artistas para daí começar a fazer seu próprio mangá. Tem essa diferença. Você pode fazer um mangá sem necessariamente ter esse nível técnico como os grandes mestres do mangá. Às vezes a gente se sabota, a gente quer chegar nesse nível para daí começar. Talvez você passe sua vida toda estudando e não chegue no nível desses grandes artistas. É o meu caso. Por muitos anos e muitos anos estudando, eu ainda não cheguei aos pés de muitos dos grandes mestres que eu gosto, mas não é por causa disso que eu vou parar de fazer. Hoje eu acho que eu tenho uma arte ok, mas ainda não é o nível que eu quero chegar. E com o tempo eu espero chegar nesse nível. Mas o intuito desse vídeo é passar essa visão de que você pode fazer mangá sem necessariamente ser perfeito, porém a coisa mais importante é a emoção que você traz através da narrativa. É a capacidade tua, como autor, de conectar a sua obra, você, com quem está lendo. Bom, muitas vezes eu já me emocionei, já chorei, já estive em lugares onde várias pessoas estavam chorando, assistindo uma obra de anime. Eu mesmo já me emocionei várias vezes lendo mangá, porque realmente o objetivo é transmitir uma emoção. Já ri muito, já senti raiva de personagens, já fui dormir pensando muitas e muitas vezes sobre alguns personagens de obras que eu consumo. Então, criar isso é a coisa mais importante do mangá.
Não se trata de olhos grandes, não se trata de painéis exagerados, não se trata de linhas de velocidade, não se trata de esforço ou ângulos de câmeras muito malucos, mas sim de usar todos esses recursos, se for necessário, para transmitir uma emoção. A coisa mais importante do mangá é transmitir uma emoção. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês puderem comentar o que vocês acharam, dar sua opinião. Se tiver alguma sugestão, aqui nós vamos fazer muitos vídeos. Eu vou fazer alguns vídeos ensinando algumas técnicas na mão mesmo, na prática de desenho. A gente tem falado muito sobre narrativa, né? Sobre elaborar uma história. Então, se você está de olho nas coisas que eu tenho falado nos últimos vídeos, você já vai começar a pensar uma ideia para planejar o seu próprio mangá, mas a gente vai começar a falar sobre desenho na prática mesmo nos próximos vídeos. Então, se você puder ajudar o canal a crescer, a gente tem a meta de chegar a 1000 inscritos até o final do ano. Eu sei que é uma meta bem difícil, até porque o YouTube ele recomenda pouco o meu canal, a gente está bem no início, então talvez seja algo praticamente impossível acontecer, mas a gente vai tentar. Eu realmente preciso da ajuda de vocês. Se vocês puderem compartilhar com outros amigos que também gostam de mangá, também querem aprender a desenhar, querem fazer seus próprios mangás, ou você não sabe desenhar, mas quer aprender técnicas de narrativa para outra pessoa desenhar, a gente vai falar de tudo aqui, sobre tudo isso. Então se inscreva no canal, segue a gente no Instagram, vou tentar lembrar de deixar meu Instagram na descrição, mas é César Mangaka lá, se eu não deixar, por algum motivo você pode encontrar eu lá. E é isso, então a gente se vê no próximo vídeo, espero que eu consiga postar mais um vídeo ainda essa semana e a gente vai trocando ideia aí nos comentários, beleza? Muito obrigado, até mais, falou!